É hora do bate-papo da nossa. Sempre um convidado especial. Mais cultura, lazer e entretenimento. Muito mais informação. Aqui, na nossa rádio. Boa tarde, ouvintes da nossa. Mais um bate-papo aqui com meu amigo professor Luiz Amorim. Para você tá tirando suas dúvidas em relação ao mundo espiritual, à religiosidade. Desde já agradeço mais uma vez. Amorim, obrigado por você estar aqui mais uma vez, meu querido. Eu que te agradeço, Denis. Sinceramente, para mim é sempre uma oportunidade. Eu sei que o assunto que a gente trata é sempre muito delicado quando se trata de religião, né? Diz até que não se deve discutir futebol, religião e política, né? Acho que é verdade, isso. É verdade. Então, mas eu não quero, como você fala, né? Eu não quero discutir religião, eu quero conversar sobre. Pelo menos a gente pode tentar fazer isso da melhor maneira possível. É óbvio que alguns são escandalizados, outros são esclarecidos, mas de alguma maneira algumas pessoas vão sendo informadas daquilo que realmente é a vontade soberana de Deus. Pô, maravilha, Amorim. E hoje a gente está aqui com várias participações, né? Eu vou mandar a primeira pergunta do dia para você, que eu acho que vai interessar muita gente, Amorim. É mesmo? Que é o seguinte, a Márcia, lá da Igreja Batista de São Gonçalo. Eu queria entender por que 90% das mensagens de domingo as igrejas falam do Velho Testamento e não do Novo. Interessante. Muito boa pergunta. Como é que é isso? Como é o nome da menina aí? Márcia. Márcia, parabéns, isso é importante. E você, claro que você deve ter colocado 90%, como pode ser 95%, pode ser 98%, 99%, mas você quer dizer que de forma geral, né, dentro das igrejas que estão pregando o evangelho no dia de domingo, realmente, né, 90%, vamos chamar assim, pregam dentro do Velho Testamento. É fácil eu te responder essa pergunta. É porque no Velho Testamento, o Daniel consegue sair da cova dos leões. O Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele entra na fornalha, mas não queima. Tem um quarto homem lá que livra eles. José vira governador. Eles vão crescendo dentro do Velho Testamento. Agora, olha que situação. Como é que você vai querer que esses pastores pregam sobre o novo, mas se o Estevão vai ser apedrejado até a morte, o céu se abre, Jesus olha para ele, anjos subindo e descendo, e deixa ele ser apedrejado até a morte. Poxa, isso não dá ibope. Dá ibope é o rei chegar lá e encontrar o Daniel podendo sair da cova. Você já imaginou o Paulo, aquele homem que pregou o evangelho depois daquela forte conversão, aquela forte metanoia? Esse homem não é livre de uma decapitação. O cara foi decapitado. Você já imaginou o João Batista, que foi considerado por Jesus como aquele que, nascido dentre as mulheres, foi o maior dos homens e foi também decapitado, arrancaram a cabeça dele mesmo. Então o Novo Testamento trata de morte. O Novo Testamento trata de morte. O Velho Testamento trata de vida, mas vida para essa vida. Já o Novo Testamento trata de morte, mas para a vida eterna. Mas como a mensagem que dá mais ibope é aquela que te tira da cova ao vivo e a cores, é aquela que é palpável e intangível, é essa que vai ser usada mais, e não aquela de tu tá sendo apedrejado. E aí, Jesus, o que tu faz por mim? O que adiantou tu abrir os céus para mim, tu ficar em pé e eu tô morrendo aqui? É porque não conseguiram ainda entender, Denis, um detalhe. É que o Velho Testamento são sombras daquilo que acontece no mundo espiritual dentro do Novo Testamento. O que acontece de sair da cova dos leões, né, um Daniel, na verdade, quando o Estevão está sendo apedrejado até a morte, ele está saindo da cova desse mundo
para ser recebido diretamente por Deus, para adentrar não a dar continuidade a essa vida nesse mundo passageiro, mas para dar entrada na vida eterna. Mas as pessoas, sabe que no fundo o que elas querem? Elas não querem vida eterna, elas querem essa vida, elas querem sair da cova, elas querem sair do fogo, elas não querem morrer no fogo. Mas Jesus falou: negue-se a si mesmo, toma a tua cruz, e não é ir vamos pro shopping não, meu irmão, é vamos pra morte. Mas uma coisa eu quero te garantir: se eu ressuscitei, você também vai ser ressuscitado por mim, fica tranquilo. Ele quer que você entenda que a vida vai te absorver de em meio à morte, meu irmão. Por isso que você precisa nascer de novo. Mas se para levar uma plateia para compreender isso, tu tem que pregar a verdade, tu tem que entrar no coração dela, tu tem que ensinar ela que a morte leva ele à vida. Olha o versículo que diz, Denis: aquele que buscar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por mim, esse achará. Muito forte, né? Espero que você tenha... Márcia, espero que você fique satisfeita com a resposta aí do nosso professor. Mais uma pergunta aqui, que é do Felipe de Cabo Frio. É uma pergunta bem pertinente, Amorim, porque hoje existe um grande crescimento, né? Falando de gerações, né? Do público GLS, e no qual ele fala aqui que ele pertence a esse público, né? Que ele é um gay, né? E ele gostaria de saber uma coisa que a gente sabe que hoje tem algumas igrejas, né? Eu tô falando sobre coisas que eu leio, né? E não são coisas concretas, né? Fica à vontade. Que frequentam igreja. A coisa mudou, né? E eu sempre ouvi dizer que assim, quando eu era criança, ouvi dizer que isso era pecado, né, Amorim? Então, o Felipe tá perguntando aqui: os gays vão pro céu? Rapaz, me colocaram aí agora na sinuca de bico. Mas eu, diante da minha ousadia, eu quero já dizer como é o nome dele, Felipe de Cabo Frio, né? Felipe, eu quero te dizer o seguinte: digo eu, não, Senhor. Vou usar apenas minha ousadia particular. Se os gays não podem entrar no céu, os pastores também não podem. Agora, o que eu quero te dizer, quando eu estou usando essa ironia, eu estou querendo lembrar daquela prostituta quando foi pega para ser apedrejada até a morte, porque existia uma lei pertinente que, se uma mulher fosse pega no próprio ato, ela deveria ser apedrejada até a morte, e era uma lei considerada uma lei advinda de Deus, porque foi dada por Moisés. Mas Jesus, quando se encontra nesse lugar, ele não vai dizer para que não se cumpra aquela lei. Ele vai só perguntar: já que vocês pretendem cumprir a lei e eu não posso negá-la, ela está aí, eu quero só dar uma ideia para vocês. Atire a primeira pedra aquele que dentre vós não tem pecado. Olha que coisa interessante, Denis. Se ele, quando fez essa pergunta, vamos dizer que ao invés de ser uma prostituta, fosse o gay, poderíamos tranquilamente mudar o personagem. É um gay, vai ser apedrejado à morte porque se encontrou, né, dando para um cara. Ele tem que ser apedrejado até a morte. Jesus teria feito com esse gay a mesma coisa que ele fez com a prostituta? Claro que sim, eu tenho certeza. Então, como é que eu posso responder dentro de uma espiritualidade, dentro de um sentimento esclarecedor? Você vê que o próprio Cristo estava dizendo que não havia diferença entre a prostituta e aqueles sacerdotes que estavam querendo apedrejá-la usando a própria lei dita de Moisés, advinda de Deus. E Jesus ali o livrou. Olha que coisa interessante. Se Jesus livrou a prostituta, eu acho que ele quer livrar também o gay diante
daquilo que os sacerdotes, o sistema religioso, sem aqui contrariar nada nesse sentido, porque quem sou eu para tratar de salvação? Porque salvação, Denis, eu já falei numa outra hora, que não vem de nós, é dom de Deus. Deus doou a salvação. E tem até um momento que, diante de um discurso muito pesado de Jesus, Pedro diz assim para Jesus: Senhor, diante de um discurso tão duro quanto este, quem poderá se salvar, Senhor? E ele disse: aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Então eu quero dizer para você o seguinte: eu não estou aqui tentando motivar ninguém a ser assim ou ser assado. Eu só quero dizer que o plano de salvação de Deus está totalmente à parte de tudo isso que é condenável pelo sistema. Agora, aquilo que vai ser usado como justiça divina, que não vem da justiça humana, que não diz respeito a nada do que trata os dogmas e liturgia das igrejas, seja elas quais forem, isso a gente pode ficar certo de que muito pastor vai estar lá, como diz no livro de Apocalipse: Senhor, profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E sabe o que Jesus responde para estes que não eram gays? Aparta-te de mim, malditos, que eu nem vos conheço. Quem sabe ele reconhece um gay e não conhece esses caras. A mesma coisa o ladrão da cruz. Em um único instante, Denis, ele olha para Jesus e diz: Senhor Adonai, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como dissesse: caramba, o que esse homem tem para merecer o reino dos céus? Ladrão, para morrer por essa morte de cruz naquela época era uma condenação dada aos piores elementos. E esse homem simplesmente diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse sem dar nenhuma explicação. Ele não tentou dizer: olha, você não deveria ter agido assim, assado. Você vai precisar fazer isso ou fazer aquilo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero te dizer, meu irmão, que diante dessa complexidade humana, nós vamos ter muitas surpresas no céu. E eu creio até que essas coisas acontecem, são importantes que aconteçam. Sabe por quê, Denis? Porque eu tenho que ter você como maior do que eu. A Bíblia diz que eu tenho que ter o meu próximo, e o meu próximo às vezes é a prostituta, o meu próximo é o gay, o meu próximo é o ladrão. Então, se eu tenho que tê-lo como maior do que eu, quem sou eu para dizer que ele não vai para o céu? Agora, a interpretação que se é dada pelo sistema acaba complicando, dando problema, criando problemas, quando na verdade a única obrigação, preconceito mesmo, né, Marinho? Porque no fundo a única obrigação que nós que pregamos a palavra é sempre de libertação, de cura, de salvação. Quanto ao resto, vamos deixar na mão do presidente Deus. Quem vai decidir bater o martelo é ele. Enquanto isso, sabe o que eu penso, Débora? Eu me salvo quando te salvo. É nisso que eu acredito, meu irmão. Show de bola. Você até respondeu aqui mais ou menos a pergunta do Lucas de Búzios, que falava de salvação. Eu acho que nessa tua resposta você conseguiu dar uma pincelada boa aí. Mas aqui tem a Amanda de Barra de São João também. Obrigado pela participação. É uma coisa assim que eu já, há muito tempo atrás, Amorim, eu já vivia isso, né? Eu tenho uma formação da minha família, né? Que ela é católica, eu fiz primeira comunhão, né? Aquelas coisas, né? Minhas avós, minhas tias, né? Então a gente tem uma formação católica na família. E a gente acaba que não frequenta, aí vira aquela coisa do católico que não frequenta. Você é o quê? Eu sou o cara que não frequenta, né? Aí tem gente que, mas não sei o quê, se você não frequenta, você
não servem, né? Vamos dizer assim. Você não, né? Não está integrado no reino. Não está integrado no reino. Então eu já dentro do meu mundo, que eu sempre me coloquei como se eu fosse a minha igreja, meu coração, Deus, a ligação, Denis, Deus, né? Então aqui vai a pergunta da Amanda, que existe uma onda dos desigrejados. Essas pessoas estão deixando de acreditar em Deus? Essa é a pergunta 1. A 2 é, como que você vê esse movimento? O fato de você não estar mais na igreja, você não faz mais parte, você não está mais junto a Deus? Me fala aí, Amorim. É isso aí. Para mim é simples eu responder, né? Não que eu seja um sabichão, mas eu posso dizer para você, Denis, como em todas as áreas da vida, as pessoas estão se conscientizando sobre a verdade. Muitos mitos, muitos misticismos estão sendo deixados de lado. As pessoas que pensam, as pessoas que leem, as pessoas que buscam estar esclarecidas a respeito das coisas inerentes às essenciais à vida, com certeza começam a perceber que tem muita coisa fraudulenta dentro desse negócio, como dentro do sistema político, como dentro do sistema educacional, mas como nós estamos tratando aqui do aspecto religioso, o que eu entendo é que essas pessoas que estão agora se desigrejando, ou seja, estão evadindo das igrejas, são pessoas que, na verdade, elas estão tomando uma consciência de que esse sistema, na verdade, não está produzindo aquilo para o qual ele foi designado. Ou eles entendem que foram designados, porque, na verdade, eu não acredito nem que eles foram designados para isso, porque, na verdade, Deus não designou ninguém. Deus designou que as pessoas que, depois que enxergassem, entendessem as Escrituras, fossem aos outros e passassem e dessem de graça aquilo que de graça receberam, que é exatamente essa transformação, essa metanoia, essa consciência, essa coerência da verdade para as suas vidas. Mas aí os caras tomaram o reino de Deus à força, meu irmão. Por isso que tá lá, tem gente que fica pregando que o reino de Deus é tomado à força, como disseram, você tem que fazer força para tomar o reino. Não, eles é que tomaram à força o reino de Deus e impuseram, através de dogmas e liturgia, uma maneira que o outro tem que viver para se sentir como alguém que está sendo conduzido dentro do rebanho que vai para o céu. As pessoas estão começando a perceber que não é por aí. Mas eu quero colocar aqui uma preocupação minha, particular, porque existem muitas pessoas hoje deles que estão se desigrejando, porém estão no vácuo. Entendi. Saindo da religião totalmente. Eles saem pela consciência, mas não sabem para onde vai. Entendi. O grande problema é esse. Porque olha só, isso aí a gente pode lembrar deles, do povo hebreu quando estava no Egito. Deus liberta esse povo do Egito e quando lança ele no deserto, esse deserto é o vácuo. Porque existia uma promessa que esse povo chegaria a Canaã. Mas só que eles ficam 40 anos rodeando por esse deserto e certamente dúvidas foram surgindo. Pessoas dizem assim, eu não quero mais o Egito. Mas olha só, já começa a ter dúvida dessa Canaã que emana leite e mel. Então, existem muitas pessoas que estão saindo hoje da igreja, mas estão num deserto e não sabem para onde ir e nem creem. Mas ocorre um sério risco de não acreditarem mais que exista uma Canaã que emana leite e mel para a sua vida. Essa pessoa agora, ela fica à deriva. Por isso que muitos, por medo, por terror, permanecem ainda que sabendo que estão sendo enganados, mas tá dentro daquela frase, me engana que eu gosto, porque eu, pelo menos aqui, eu sobrevivo. E ele diz assim, não, tem que fazer parte desse corpo. Qual corpo? O corpo é o de Cristo, não é o da igreja.
Mas eles não entenderam. E as pessoas estão se conscientizando. Então o que eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes é o seguinte: a questão de você se tornar consciente de que o sistema realmente não está fazendo aquilo que deveria fazer, assim como o sistema político não está fazendo o que deveria fazer para o povo, e as pessoas estão tomando consciência disso, uma coisa você tem que fazer: você tem que se debruçar nas escrituras, e você tem que ler, você tem que estudar, e você tem que buscar a Deus de todo o teu coração. Não existe possibilidade de você sair de um sistema se você não tiver como sobreviver ao sistema de Deus. Porque qualquer sistema que você saia para entrar em outro humano, tu vai entrar na mesma podridão. É outro barco furado. Agora, quando você sai consciente e buscando a Deus de todo o teu coração, lendo as escrituras, buscando do alto a revelação de Deus para a tua vida, e com coragem, porque fé, na verdade, no original deles, é coragem. Fé é agir com coragem. Coragem não é porque você não tem medo, não. Coragem é porque você, em meio ao medo, você vai. Então, o que eu quero aconselhar aos que já estão conscientes de que o sistema religioso não vem produzindo nenhuma melhora, e está comprovado isso, e eu gosto de fazer isso de uma forma irônica, porque, Denis, acho que eu já comentei isso aqui numa outra entrevista. Se todo domingo, no mundo inteiro, é pregado o evangelho, e todo domingo, Denis, milhares e milhares de pessoas levantam a mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, na segunda-feira o mundo tinha que estar melhor. E na segunda-feira o mundo está sempre pior. Quer dizer, se as pessoas estão saindo do mundo para dizer que vão ser pessoas diferentes, vão ficar mais do bem, vão estar melhor em relação a Deus, por que o mundo está piorando? E cada vez mais cresce o número de crentes, tanto catolicismo, dentro dos evangélicos. E eu pergunto para você, que coisa louca é essa? Se você está melhorando, como é que o mundo está piorando se você é o próprio mundo? Você faz parte dele. Então, o conselho que eu dou: se você sai de um sistema, você tem que estar apoiado no sistema de Deus. Mas se você sair desse sistema, para você andar por esse mundo sem saber como se conduzir, é melhor que você fique onde você está. Porque na pior das hipóteses, você não estará à deriva. Então é melhor você ir lá dentro daquele local que você já tem a consciência de que lá não se produz a verdade que você tanto necessita, mas você fica ali mesmo buscando, até chegar o sinal verde de Deus para você dizer assim: filho, pode sair que agora tu tá pronto. Porque na verdade, Denis, as pessoas preparam os alunos para um dia saírem da escola, concorda comigo? Ou você quer que a tua filha fique sendo aluna a vida inteira? Tu quer que ela seja aluna por um tempo, se forme e depois exerça a profissão pela qual ela buscou, exercer. Não é isso? Mas não, a pessoa fica na igreja, vai para a escola dominical, e vai para a escola dominical, e vai para a escola dominical, e eles ainda dizem o seguinte: quer conhecer um crente? É o crente que vai para a escola dominical. Eu falei, tu vai viver de merenda o tempo todo, meu irmão? Tu não vai sair nunca para ensinar ninguém? Tu vai viver de escola? Tu já pensou tu botar a tua filha na escola e você deixar essa filha ficar na escola e dizer assim: não, minha filha, vai para a escola. Mas papai, eu tenho que trabalhar. Papai, eu tenho que produzir. Eu já aprendi bastante, eu quero agora dar aquilo que aprendi. Mas você já notou que as igrejas fazem o quê? Elas criam uma escola bíblica dominical para levar o cara até a morte e depois ainda dizer: ó, esse cara não faltou um domingo à escola dominical. Como se isso fosse um louro, quando deveria ser uma vergonha, porque quando você chega na escola e que o cara não sai da escola, chama ele de quê? O cara é burro pra caramba, então só vem pra comer merenda. É verdade. Mas tocando nesse assunto, Amorim, isso não quer dizer que a gente esteja condenando as igrejas, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo contrário, se eu vou à igreja, já te falei. Gosto de estar no meio de pessoas que queiram falar de Deus, discutir sobre as coisas de Deus. É melhor eu estar ali dentro da igreja, conversando ou tentando
levar essa palavra, conscientizando alguém sobre essa verdade, do que estar num lugar onde a conversa não tem nada a ver com Deus. Porque o que tem mais aí são lugares que não diz nada a respeito de Deus. Então, pelo menos ali, tu diz assim, aqui tem gente tentando, tem gente que diz que está buscando, ainda que usando como ponte, usando como um lugar de, eu não tenho para onde ir, mas poxa, pelo menos não tenho para onde ir, tá escolhendo o melhor lugar dentro dos piores. E aqui eu estou usando de toda a franqueza, porque realmente é melhor estar dentro da igreja do que estar em certos ambientes que só te leva para baixo. Ali talvez não te leve para lugar nenhum, mas lá você pode pelo menos refletir sobre a verdade. Eu refleti sobre a verdade muitas e muitas vezes dentro da igreja. Então a igreja é importante, ela é fundamental, mas desde que você o busque em espírito e em verdade e não fique comendo aquela merenda para sempre, acomodadamente, porque aí eu te digo o seguinte, você se tornou um prosélito. E para quem não sabe o que é prosélito, é aquele cara que é tirado do mundo e é colocado na igreja, ele se torna 2 vezes digno do inferno mais do que o cara que está pregando para ele. Boa, Amorim. Vamos lá. Seguindo aqui a Maria de Casimiro de Abreu, né? Essa semana, Amorim, saiu aí, o Papa falou que adultério não é mais pecado. Não, vai ser tudo liberado dele. Já tá tudo liberado. E vem logo de um Caifás, né? Aí vem logo de um Caifás, né? Então fica tudo certo, pô. É o líder religioso. Certo. Se o Papa falou, tá falando. Pô, agora tá tudo certo. Aí é o seguinte, mas a gente não vai entrar muito nesse assunto, não. A pergunta da Maria vem do divórcio. A Bíblia diz que aquilo que Deus une, não separe o homem. Como fica a situação dos divorciados, Amorim? Vamos responder também com a mesma clareza, ainda que eu use uma certa complexidade, mas eu tenho uma sede de falar a verdade tão grande, que ainda que eu não a diga com todas as letras, eu quero que os ouvintes acreditem que eu falo com toda sinceridade. Quando você ouve essa expressão, o que Deus une não separe o homem, isso não está sendo um mandamento, isso está sendo uma confirmação de Deus. Você vai entender, Denis, e você entendendo, nossos ouvintes vão entender. É como se eu dissesse assim, Denis, se eu fizer, eu como um pedreiro, vamos dizer que eu seja um bom pedreiro, e você precisa fazer uma casa, e você está procurando um pedreiro bom, eu vou chegar para você e tenho consciência do que eu sou como pedreiro, eu vou dizer assim para você, Denis, se eu fizer a tua casa, de modo algum ela cai. Então, o que Deus está dizendo com isso? Que usaram essa expressão como sendo um mandamento, quando na verdade é uma expressão afirmativa. Ou seja, quer ver um exemplo? Tarcísio Meira, que já morreu, né? E Glória Menezes. Se eu não me engano, eles eram até espíritas. Não eram nem da igreja. E eu pergunto para vocês, morreram cheios de amor um pelo outro. E não casaram dentro de uma igreja evangélica, né? Viveram felizes. Eu acredito, a Glória Menezes, eu não sei nem em que estado em que ela se encontra, mas não é o caso aqui agora, mas uma coisa ficou certa. Ali você percebe, você pode julgar que ali houve uma união feita por Deus. Por quê? Porque a união feita por Deus não é aquela união que permanece dentro de casa. A união que feita por Deus é aquela que permanece em casa com o amor, com a legitimidade do amor. Porque se nós pensarmos nesse sentido, você vê que esse dogma aí, essa coisa mal interpretada, pode levar muitos casais, sabe aqui, Denis, dentro das igrejas, a permanecerem casados quando já estão descasados há muito tempo.
e se mantêm dentro de casa e já são divorciados, mas para manter a aparência de que Deus disse que aquilo que Deus une não separe o homem, eles permanecem juntos. Não que eu esteja fazendo uma apologia para você se separar por causa, depois dessa informação, é claro que não. Mas uma coisa eu quero é te conscientizar, eu quero te levar a você a vislumbrar uma realidade. Então, o fato de você estar junto de um homem ou de uma mulher não significa, eu estou há 20 anos, 15 anos, 30 anos, 40 anos, que você realmente está casado. De repente tu está divorciado no 2º ano do casamento, meu irmão. E aí, Denis, nós temos um detalhe. Quando Deus afirma isso, aquilo que Deus une não separe o homem, né, para que as pessoas fiquem bem atentas e pesquisem sobre esse assunto, estudem sobre esse assunto, ele está afirmando que quando é um laço feito, um enlace feito pelo próprio Deus, não importa se ele é budista, se ele é umbandista, se ele é católico, se ele é espírita, se ele é evangélico, se ele é ateu. Olha só que coisa, como é que foge aos padrões da exclusividade. Porque olha só, hoje dentro das igrejas evangélicas, dele, vou falar da qual eu faço parte, né, desde pequeno, tem mais divórcio hoje dentro das igrejas evangélicas do que casamento. E os divórcios piores são aqueles que eu já te falei. É aqueles que estão dentro da própria casa. Um dorme num quarto, outro dorme no outro, ou não tem nada a ver com o outro, a não ser na hora do aleluia e glória a Deus. Não tem nada a ver mais um com o outro, meu irmão, há muito tempo. Até os filhos sabem. Os filhos deixam de ser crentes, deixam de servir a Deus, sabe por quê? Porque eles veem a hipocrisia dos próprios pais dentro da sua própria casa, meu irmão. Olha que loucura. Mas sabe por quê? Porque não se ensina a verdade. Essa interpretação aí de que Deus me uniu para nos separar, eu não, repetindo, não estou aqui fazendo uma apologia, eu estou apenas dizendo que existem tantas circunstâncias que uma pessoa pode se envolver com outra, que dá o direito a ela de dizer assim, eu tenho que tentar de novo, porque eu não sou hipócrita. É isso aí. Tá entendendo onde eu quero chegar, Com certeza, Então, com certeza. são coisas, cara, que você não pode pegar a coisa assim na letra, porque a letra acaba te matando como tá matando vários casais. Não, mas eu sou da igreja, como é que eu vou me separar do meu marido ou da minha mulher? E como é que eu vou ser visto por eles? Ah, vem cá, tu tá preocupado em ser visto por Deus ou por eles? As pessoas estão preocupadas em ser vistas pelos homens. E aí mantém aparências. Infelizmente, essa que é a realidade. Agora, quando você, meu irmão, busca uma relação consciente da verdade, tem tudo para dar certo, sabe por quê? Porque a verdade te liberta. O importante é conhecermos a verdade. E eu fecho essa entrevista deles dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela te liberta em todas as áreas da vida. Quando você a conhece, fica tranquilo. Ainda que tenha alguma coisa contra você, ela acaba se tornando a teu favor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, Denis, por mais essa oportunidade, e que os nossos ouvintes possam, né, terem entendido, e alguma dúvida que vier nesse sentido, venham trazer as suas perguntas para a próxima entrevista. Show de bola. Eu que agradeço, gente, mais uma vez aqui, professor Luiz Amorim, né? Mais uma vez aqui dando aquela aula pra gente, tirando as suas dúvidas, que é o mais importante. Se você continua com dúvida ou tem outras dúvidas, manda um WhatsApp aqui para a rádio no número 22992755250. Anotou? 22992755250. E desafia esse homem aqui, né, Amorim? Eu tô aí para isso, né? Os anos que me restam, eu tô para isso. Tô tentando passar vergonha de alguma maneira, mas a vergonha eu quero passar pelo Evangelho. Beleza, então é isso. Gente, obrigado pela audiência e até o próximo Bate-Papo da Nossa. Uma boa tarde a todos aí, um grande abraço. Bate-Papo da Nossa. Sempre um convidado especial. Mais cultura, lazer e entretenimento. Muito mais informação. Aqui na nossa rádio.